Você já teve a sensação de que a vida está pesando mais do que consegue carregar? Que cada passo parece um teste, cada manhã um desafio, e que até as coisas simples se transformam em batalhas silenciosas? Pois é, não está fácil viver assim. E quando a dor insiste em permanecer, muita gente pensa que não existe saída. Mas eu preciso te dizer, existe um caminho. Ele não é imediato, não é mágico, mas pode transformar o seu amanhã. Talvez você esteja cansado de sorrir por fora, enquanto desmorona por dentro. Talvez já tenha até perguntado, por que comigo? Por que essa dor não passa? Mas e se eu te dissesse que esse sofrimento pode ser a chave para a sua virada? Que dentro dele há sementes de resiliência, capazes de abrir novos ciclos da vida, muito mais fortes e iluminados do que os que você viveu até hoje? O problema não é sentir dor. O problema é acreditar que ela vai durar para sempre. E aqui está uma verdade desconfortável. Fugir dela não resolve, só adia. Mas encarar de frente com coragem e controle emocional pode te preparar para um futuro onde nada mais te derruba com tanta facilidade. O vídeo de hoje é um convite. Vamos caminhar juntos por essa estrada, entendendo como a dor pode moldar, como a persistência te mantém de pé e como mesmo nos desertos existe uma presença que nunca te abandona. Se essa mensagem já toca o seu coração, não espere. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. E antes de continuarmos, quero te desafiar. Escreva nos comentários Amém, como um ato de fé e coragem. Mostre ao mundo que mesmo em meio à dor, você escolhe acreditar na vitória. A vida é como uma grande estação do ano. Às vezes floresce, às vezes se recolhe. Há momentos em que tudo parece se alinhar, como se estivéssemos colhendo os frutos que tanto plantamos. Mas também existem períodos em que precisamos recomeçar do zero, reconstruir o que foi perdido, aceitar que nem sempre o jardim estará cheio de flores. Esses ciclos da vida não são falhas, são parte do processo natural de crescimento. É nesse vai e vem que aprendemos a lidar com o sofrimento sem perder a esperança. Pense em um agricultor. Ele não planta hoje esperando colher amanhã. Ele sabe que há um tempo certo para tudo, que o solo precisa descansar, que as chuvas nem sempre chegam no momento esperado. Assim é conosco. Existem fases de espera, em que parece que nada está acontecendo. Mas, na verdade, dentro de nós, a resiliência está sendo cultivada silenciosamente. Esse aprendizado invisível é o que nos prepara para as próximas colheitas. Os momentos leves da vida são como dias ensolarados, aquecem, renovam, nos dão energia. Já os momentos pesados se parecem com tempestades, assustam, derrubam árvores, deixam estragos. Mas até a tempestade tem função, porque rega o solo, fortalece as raízes e mostra quem realmente está firme. Quando aceitamos que esses ciclos da vida fazem parte da caminhada, entendemos que nada é definitivo, nem a alegria, nem a dor. Tudo passa, mas tudo deixa marcas que nos moldam. Muita gente sofre porque tenta controlar o incontrolável, como se quisesse prender o vento. A verdade é que viver é aprender a dançar com as mudanças e não lutar contra elas. O sofrimento nasce, muitas vezes, da nossa resistência em aceitar que certas fases precisam terminar para que outras comecem. Quando entendemos isso, abrimos espaço para o controle emocional. Não é sobre não sentir, mas sobre não deixar que a dor dite o rumo da nossa vida. Eu gosto de pensar que cada fase da vida é como um livro com capítulos diferentes. Alguns capítulos são tão bons que queremos reler 1000 vezes. Outros preferiríamos arrancar da história. Mas todos eles são necessários para que a narrativa faça sentido. E mais, até os capítulos mais dolorosos são aqueles que nos ensinam as lições mais profundas. Sem eles, dificilmente desenvolveríamos resiliência e persistência para enfrentar o que vem pela frente.
Um exemplo prático. Já percebeu como certas pessoas só amadurecem de verdade depois de uma perda? Seja um emprego, um relacionamento ou até um ente querido. Esses golpes da vida parecem cruéis, mas na verdade são professores disfarçados. Eles nos ensinam a valorizar o presente, a não nos apegar ao que é frágil e a nos tornarmos mais fortes. O sofrimento, nesse caso, deixa de ser inimigo e passa a ser aliado no processo de evolução. Por isso, quando você estiver numa fase pesada, não se desespere achando que será eterna. E quando estiver em uma fase leve, aproveite ao máximo, sabendo que também não durará para sempre. O segredo é entender que a vida é feita de ciclos da vida, e cada ciclo tem seu propósito. Se hoje está difícil, é porque dentro de você está sendo construída uma força que só florescerá amanhã. E essa consciência é o que te prepara para o próximo ponto da nossa conversa: o equilíbrio entre prazer e dor. A vida é como uma gangorra. De um lado o prazer, do outro a dor. Não adianta querer que ela fique sempre inclinada para um único lado, porque o equilíbrio é o que dá sentido ao jogo. Muitas pessoas gastam energia tentando evitar qualquer tipo de sofrimento, como se fosse possível viver apenas de alegrias. Mas ao negar a dor, elas também enfraquecem a própria resiliência, tornando-se frágeis diante dos inevitáveis tombos que a vida traz. Nosso cérebro é programado para buscar prazer e fugir da dor. Isso faz sentido quando pensamos na sobrevivência. Porém, quando usamos esse instinto como bússola única, acabamos escolhendo sempre o caminho mais fácil, evitando desafios que poderiam nos fortalecer. É como alguém que nunca vai à academia porque prefere ficar no conforto da cama. O problema é que, ao longo do tempo, essa fuga cobra um preço alto. Músculos fracos, corpo sem preparo, e na mente acontece o mesmo. O sofrimento, quando encarado de frente, funciona como um treino de alta intensidade para a alma. Ele alonga nossos limites, mostra que somos capazes de suportar mais do que imaginávamos. É nesse confronto com a dor que descobrimos recursos internos que nem sabíamos que existiam. Quem foge dela o tempo todo acaba se privando da chance de desenvolver controle emocional. Afinal, é fácil ser equilibrado nos dias bons. O verdadeiro teste vem quando a tempestade chega. Quer um exemplo prático? Pense em alguém que perdeu um emprego. Se essa pessoa encara a dor com maturidade, ela aprende, reorganiza a vida, desenvolve persistência e acaba encontrando oportunidades melhores. Mas, se foge da dor se entregando ao vitimismo, fica presa no mesmo ciclo de frustração. O sofrimento não é o vilão. A forma como reagimos a ele é que define se ele será veneno ou remédio. É curioso como até pequenos desconfortos podem ser valiosos. Quando você decide acordar mais cedo para caminhar, mesmo com preguiça, está treinando sua mente a lidar com o incômodo. Quando escolhe estudar em vez de se distrair, também está fortalecendo a sua resiliência. Esses pequenos atos de disciplina são como pesos na academia. Quanto mais você treina, mais preparado fica para os grandes desafios da vida. Mas cuidado, equilíbrio não significa buscar dor de propósito, nem viver se punindo. Significa não fugir dela quando aparecer. Do mesmo jeito que precisamos do prazer para descansar, rir, celebrar, também precisamos da dor para crescer, aprender e valorizar as vitórias. Uma vida só de prazeres seria rasa, e uma vida só de dores seria insuportável. É o movimento entre esses dois polos que nos ensina a viver de verdade. No fundo, é nesse jogo entre prazer e dor que se constrói a maturidade. E é justamente o valor do sofrimento, tema que vamos explorar a seguir, que nos revela como essa balança, mesmo desconfortável, pode ser uma das maiores aliadas do nosso crescimento. O sofrimento é como um fogo que, ao invés de destruir, purifica. Ele molda o caráter da mesma forma que o ouro é refinado nas altas temperaturas. Sem esse calor intenso, o metal jamais revelaria seu brilho verdadeiro.
Da mesma forma, sem dor, dificilmente descobriríamos a nossa verdadeira força. O que parece castigo, na realidade, pode ser um treinamento invisível, preparando-nos para desafios que ainda nem chegaram. É claro que ninguém gosta de sofrer, mas já percebeu que as pessoas mais sábias e inspiradoras quase sempre carregam uma história marcada por dificuldades? Não é coincidência, são justamente esses momentos que lapidam a resiliência, tornando-as capazes de enfrentar situações que derrubariam qualquer um. O sofrimento, quando acolhido, não nos quebra. Ele nos reconstrói de maneira mais firme. Um exemplo simples: alguém que enfrentou uma doença grave e superou o processo doloroso, não volta a enxergar a vida da mesma forma. Pequenos problemas deixam de ser monstros assustadores, porque a mente foi fortalecida. O controle emocional, nesse caso, não nasceu em dias fáceis, mas em noites longas de incerteza. A dor se transforma em combustível para a persistência, criando um espírito que não se curva facilmente. Outro ponto importante é que o sofrimento nos ensina empatia. Quem já caiu sabe como é estar no chão, e por isso aprende a estender a mão a outros caídos. Esse olhar humano, muitas vezes, só nasce depois que experimentamos nossas próprias quedas. Por isso, até mesmo nas fases mais duras, existe um valor escondido: a oportunidade de se tornar alguém mais compassivo, mais consciente da fragilidade da vida e da importância de estar presente para os outros. Mas atenção, valorizar o sofrimento não significa idolatrá-lo. Não é preciso buscá-lo deliberadamente, mas quando ele aparece, é necessário enfrentá-lo de frente. Fugir ou negar só aumenta a intensidade da dor. Já encarar e aprender com ela abre portas para um crescimento que nenhum livro ou palestra seria capaz de proporcionar. É a escola mais prática da vida, aquela que não dá diploma, mas entrega sabedoria real. Se você observar, as grandes histórias de superação sempre têm um denominador comum: um período de dor intensa. Seja um atleta que treinou além do limite, um empreendedor que quebrou várias vezes antes de prosperar, ou uma mãe que criou filhos sozinha em meio às dificuldades. Todos carregam marcas de sofrimento, e são justamente essas marcas que os tornam exemplos de resiliência e persistência. Por isso, quando a dor bater à porta, não a enxergue apenas como inimiga. Veja-a também como uma espécie de mentora severa, mas justa, que prepara o terreno para algo maior. O sofrimento é temporário, mas o que ele constrói dentro de você é permanente. E essa é a ponte natural para o próximo ponto: aprender a lidar com as emoções e pensamentos que surgem em meio à dor. As emoções são como ondas do mar, às vezes calmas, às vezes revoltas. Não temos como impedir que elas surjam, mas podemos aprender a surfar sem sermos engolidos por elas. O sofrimento costuma despertar tempestades internas, e se não houver controle emocional, acabamos afundando. É nesse momento que muitos cedem à histeria ou ao vitimismo, acreditando que a vida é injusta e que não há saída. Mas a verdade é que nossa mente tem um poder gigantesco de moldar a realidade. O pensamento é como um volante, direciona o carro da vida. Se você escolhe alimentar apenas ideias de derrota, seu caminho será cheio de muros invisíveis. Mas, se aprende a canalizar a dor em reflexões construtivas, descobre novas rotas para seguir. Isso não significa negar o sofrimento, mas usá-lo como combustível. A diferença entre quem paralisa e quem avança está justamente na forma como interpreta os próprios pensamentos. Um exemplo prático: quando alguém enfrenta o fim de um relacionamento, pode gastar meses afundado em autocomiseração, ou pode escolher enxergar o fim como oportunidade de crescimento. O primeiro caminho leva ao aprisionamento, o segundo, à liberdade. Não se trata de mágica, mas de resiliência. É a habilidade de transformar a dor em aprendizado, em vez de deixá-la virar prisão emocional. O controle emocional não significa frieza, mas maturidade.
É chorar quando precisa, mas levantar depois. É reconhecer que a dor existe, mas não dar a ela o direito de comandar cada decisão. Pessoas persistentes sabem que sentir tristeza ou raiva não é fraqueza. Fraqueza é deixar essas emoções ditarem o rumo da vida. Quem domina os pensamentos descobre uma força que parece invisível, mas que muda tudo. Uma boa forma de treinar isso é através de hábitos diários. A meditação, por exemplo, ajuda a observar os pensamentos sem se prender a eles. A leitura de livros como Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, ensina a enxergar os sentimentos como aliados, não como inimigos. Até mesmo escrever um diário pode ser poderoso. Colocar no papel o que sente dá clareza e impede que a mente se torne um labirinto sem saída. E vale lembrar, ninguém está imune às emoções negativas. Até pessoas fortes enfrentam crises de choro, raiva ou desânimo. A diferença é que elas não ficam presas ali. Elas entendem que cada emoção é passageira, um ciclo que vai e vem. Ao aceitar isso, criam espaço para a persistência florescer, porque não gastam energia lutando contra o inevitável. Aprendem a fluir, em vez de resistir. No fim das contas, dominar as emoções e pensamentos é como afiar uma espada. Você não se torna invencível, mas se torna preparado para a batalha. E a vida, como sabemos, é feita de muitas. Essa habilidade será a base para o próximo ponto: a importância da persistência diante das dificuldades. Persistência é aquela força silenciosa que nos empurra para frente quando tudo dentro de nós grita para desistir. Ela não nasce nos dias fáceis, mas nos momentos em que o sofrimento parece insuportável. É aí que a vida coloca à prova se realmente queremos aquilo que dizemos querer. Quem entende que fracasso é apenas um estado passageiro e não uma identidade, aprende a se levantar quantas vezes for necessário. Muitas pessoas confundem fracassar com ser fracassado, e isso é um erro gigantesco. Fracassar é tropeçar em um ciclo da vida, mas ser fracassado é aceitar esse tropeço como destino final. A diferença está justamente na persistência. Pessoas resilientes caem como qualquer um, mas não permanecem no chão. Elas se levantam, limpam a poeira e continuam caminhando, mesmo quando não têm todas as respostas. Um exemplo clássico é o de Thomas Edison, que ao tentar criar a lâmpada, falhou mais de 1000 vezes. Ele poderia ter desistido na 10ª tentativa, mas persistiu. O sofrimento da frustração se tornou combustível para continuar. No fim, não foi a inteligência extraordinária que garantiu o sucesso, mas a capacidade de não desistir. Essa mesma postura serve para qualquer área da vida: relacionamentos, carreira, saúde ou fé. O controle emocional é peça-chave nesse processo. Sem ele, a dor da queda vira desculpa para desistir. Mas quando aprendemos a administrar a frustração, transformamos cada falha em lição. A persistência se alimenta dessa capacidade de enxergar valor até mesmo no que deu errado. É como transformar pedras no caminho em degraus para subir mais alto. Na prática, cultivar persistência exige pequenos hábitos diários. Acordar cedo mesmo com preguiça, concluir uma tarefa mesmo sem motivação, manter a disciplina em dias ruins. Esses gestos parecem simples, mas acumulados constroem uma mente inabalável. Eles ensinam que a vida não depende apenas de inspiração, mas de consistência. E é justamente essa consistência que cria resiliência. Vale lembrar que persistência não é teimosia cega. Não se trata de insistir em portas que claramente não se abrirão, mas de manter firmeza na busca pelo propósito maior. Se uma estratégia não deu certo, ajuste-a, mas não desista do objetivo. O sofrimento da adaptação também faz parte do processo. Persistir é mais sobre se manter no jogo do que sobre repetir a mesma jogada. No fundo, a persistência é a ponte entre onde você está e onde deseja chegar. Sem ela,
até os melhores sonhos se perdem no meio do caminho. Com ela, até as maiores dores se transformam em combustível. E essa energia nos conduz naturalmente ao próximo ponto, a dimensão espiritual, onde descobrimos que não caminhamos sozinhos, mesmo nos desertos da vida. A vida tem desertos inevitáveis, aqueles momentos em que tudo parece seco, vazio e sem cor. O sofrimento nesses períodos pode ser tão intenso que a gente chega a acreditar que foi abandonado. Mas a verdade é que mesmo quando o cenário é de escassez, há uma presença silenciosa nos acompanhando. Deus não remove o deserto da estrada, mas nos dá forças para atravessá-lo. Essa consciência muda a forma como encaramos os ciclos da vida. Muitas pessoas confundem fé com ausência de dor. Pensam que acreditar é ter uma vida sem problemas. Mas o próprio Cristo disse: "No mundo tereis aflições." A promessa nunca foi de isenção, mas de companhia. Resiliência espiritual é justamente isso. Saber que no meio do calor escaldante existe uma sombra preparada para nos renovar. O deserto não some, mas a caminhada se torna suportável. É nos desertos que aprendemos a escutar mais. Sem o barulho das conquistas e distrações, começamos a perceber sinais que antes ignorávamos. A dor funciona como um megafone para a alma, chamando-nos para olhar para cima quando as forças humanas já não bastam. É nesse ponto que descobrimos o poder do controle emocional aliado à fé, porque entendemos que não somos apenas corpo e mente, mas espírito também. Um exemplo prático. Quantas pessoas só redescobriram a oração após passarem por crises profundas? A perda de um emprego, uma doença inesperada ou até a solidão abriram espaço para o reencontro com o divino. Esse sofrimento, embora duro, se transformou em porta de acesso a uma dimensão espiritual que fortalece mais do que qualquer recurso humano. Persistência, nesses casos, não vem apenas da disciplina, mas da confiança em Deus. O humor da vida é curioso. Quando acreditamos estar no controle absoluto, somos surpreendidos por situações que escapam das nossas mãos. É nesse momento que percebemos o quanto precisamos de algo maior do que nós mesmos. A espiritualidade não elimina a responsabilidade pessoal, mas nos lembra que não estamos sozinhos na jornada. Isso por si só já dá coragem para continuar andando, mesmo que seja um passo de cada vez. Essa consciência gera uma paz diferente, aquela que não depende das circunstâncias. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos experimentar serenidade, porque sabemos que cada deserto tem um fim e que a travessia não é feita sem companhia. Essa paz fortalece a resiliência e alimenta a persistência, fazendo-nos compreender que cada lágrima rega sementes invisíveis que florescerão no tempo certo. No fim, a dimensão espiritual é o alicerce que sustenta todo o resto. Ela não promete atalhos, mas dá sentido ao caminho. É a certeza de que o sofrimento não é em vão e de que, mesmo quando tudo parece desabar, existe uma mão nos guiando. E assim, concluímos não apenas um tópico, mas toda a jornada de reflexão que percorremos até aqui. Agora que percorremos juntos essa jornada, eu quero te perguntar, o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar que o sofrimento continue sendo um peso insuportável ou vai usá-lo como alavanca para o seu crescimento? Pense bem, quais ciclos da vida você precisa aceitar para seguir em frente? E em quais áreas precisa desenvolver mais persistência para não desistir no meio do caminho? Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já deixou que emoções descontroladas roubassem o melhor de você? E quantas oportunidades deixou passar por medo da dor? Talvez seja a hora de reescrever essa história. Você tem dentro de si mais força do que imagina, e cada desafio enfrentado até aqui foi apenas treino para o que ainda está por vir. Eu quero te desafiar a colocar em prática, a partir de hoje, pelo menos uma mudança concreta. Pode ser começar um hábito simples, como reservar 5 minutos diários para agradecer,
ler um bom livro ou até mesmo escrever seus pensamentos. Pequenos passos constroem grandes vitórias. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Existe um propósito por trás de cada luta, e até nos desertos há alguém caminhando ao seu lado. Então, escolha acreditar, escolha agir e, acima de tudo, escolha persistir. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui, você sempre encontrará inspiração, direção e esperança para seguir em frente.